A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez, juntinho com você para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos edificados através dela. Você, querido e amado irmão que está chegando neste canal, um grande e forte abraço. Seja muito bem-vindo, Deus vos abençoe. Querido e amado irmão, nós estamos fazendo a leitura do livro de 1 Reis. Hoje nós vamos ler o capítulo 7. Anteriormente, no capítulo 6, Salomão ele edifica o templo ao Senhor. Primeiramente ele edifica o templo ao Senhor e agora Salomão edifica um palácio. No capítulo 7 nós vamos falar sobre isso. Capítulo 7 de 1 Reis. Salomão edifica um palácio. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos, e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque, do Líbano, de 100 côvados de comprimento, e de 50 côvados de largura, e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de coluna de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava de frente da outra janela, em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras eram quadradas, de uma mesma vista, e uma janela estava de frente da outra em 3 ordens. Depois fez um pórtico de coluna de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura. E o pórtico estava de frente delas, e as colunas com as grossas vigas de frente delas. Também fez o pórtico para o trono, onde julgava, para o pórtico de juízo, que estava coberto de cedro de assoalho a assoalho. Em sua casa, em que morava, havia outro pátio por dentro do pórtico, de obra semelhante a este. Também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas essas coisas eram de pedras finíssimas, cortadas em medidas, serradas à serra, por dentro e por fora. E isto desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o grande pátio. Também estava fundando sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. Em cima, sobre as pedras finas, lavradas segundo a medida dos cedros. E era o pátio grande em redor de 3 ordens de pedras, lavradas com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Diversas obras para o templo. Enviou o rei Salomão e mandou trazer a Hirão de Tiro, era este filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em cobre e era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer todas as obras de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra, porque formou 2 colunas de cobre. A altura de cada coluna era de 18 côvados,
fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre as cabeças das colunas. De 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura de outro capitel. As redes eram de obras de rede, as cintas de obra de cadeia, para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com 2 fileiras em redor. Sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com o outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírio no pórtico de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas estavam também de fronte e em cima do bojo que estava junto à rede, e 200 romãs em fileiras em redor estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas do pórtico do templo, e levantando a coluna direita, chamou o seu nome Jaquim, e levantando a coluna esquerda, chamou o seu nome Boaz. E sobre a cabeça das colunas estavam a obra de lírio, e assim se acabou a obra das colunas. Fez mais o mar de fundição de 10 côvados, de uma borda até outra borda, redondo ao redor, e de 5 côvados de alto. E um cordão de 30 côvados cingia em redor, e por baixo da sua borda em redor havia botões que o cingiam. Por 10 côvados cercava aquele mar em redor. 2 ordens destes botões foram fundidas na sua fundição. E firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar em cima estava sobre eles, e todas as suas partes posteriores para a banda de dentro. E a grossura era de 1 palmo, e a sua borda, como a obra da borda de um copo ou do flor de lírio. Ele levava 2000 batos. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados, e de 4 côvados a sua largura, e de 3 côvados a sua altura. E esta era a obra das bases. Tinham cintas, e as cintas estavam entre as molduras, e sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois e querubins, e sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois, juntas de obras estendidas. E uma base tinha 4 rodas de metal, e lâminas de cobre, e os seus cantos tinham ombros. Debaixo da pia estavam estes outros ombros fundidos, da banda de cada uma das juntas. E sua boca estava dentro da coroa, e de 1 côvado por cima, e era sua boca redonda, segundo a obra da base, de côvado e meio, e também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base, e era a altura de cada roda de côvado e meio. E era obra das rodas como obra da roda de carro,
seus eixos e suas cambas, seus cubos e seus raios, todos eram fundidos. E havia 4 ombros aos 4 cantos de cada base, e seus ombros saíam da base. E no alto de cada base havia uma altura redonda de meio côvado em redor. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. E nas pranchas das suas asas e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o vazio de cada uma, e junturas em redor. Conforme a estas fez as 10 bases. Todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre. Em cada pia cabiam 40 patos, e cada pia era 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases à direita da casa, e 5 à esquerda da casa. Porém, o mar pôs ao lado direito da casa, para a banda do oriente da parte do sul. Depois fez Irão as pias e as pás e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão para a casa do Senhor, a saber, as 2 colunas e os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também o mar e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões e as pás e as bacias, e todos estes vasos que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre brunido. Na planície do Jordão, o rei os fundiu em terra barrenta, entre Sucote e Zerata. E deixou Salomão de pesar todos os vasos pelos seus excessivos números, nem se arriou o peso do cobre. Também fez Salomão todos os vasos que os convinham à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro sobre o qual estavam os pães da propiciação, e os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo de outro finíssimo e ouro puro, as flores, as lâmpadas e os espervitadores também de ouro, como também as taças, os apagadores e as bacias, e os perfumadores e os braseiros de ouro finíssimo, e as colseiras para as portas da casa interior para o lugar santíssimo, e as portas da casa do templo também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas de seu pai Davi, a prata e o ouro e os vasos, pôs entre os tesouros da casa do Senhor.
Amém, meus amados irmãos? É uma riqueza de detalhes, querido. Um cuidado muito grande da parte de Salomão, né? Mas você vê que antes de qualquer coisa, a primeira coisa que Salomão faz é edificar o templo ao Senhor, né? E ele sempre está ligado, ele sempre está atento ao templo de Deus. Deus, como nós conhecemos a história da Bíblia, havia um templo ao Senhor, onde as pessoas o adoravam, onde as pessoas faziam suas ofertas, aonde Deus se manifestava, ali Deus estava. Existia uma arca que simbolizava ali a presença de Deus no meio do povo, onde Deus representava que ali morava no meio do povo. Mas veio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o sacrifício pela toda a humanidade. E hoje existe sim um templo ao Senhor. Mas esse templo é o meu e o seu coração. E assim como Salomão teve todo o cuidado para manter limpo e organizado, para deixar o mais lindo, o mais maravilhoso, né? Usou tudo que havia melhor para a edificação do templo do Senhor. Assim, meus amados, como nós, sendo templo do Deus Altíssimo, habitação de Deus, o nosso coração, devemos também fazer o melhor. Deixar a casa, deixar o ambiente com a maior riqueza de detalhes para a habitação de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Cuide, meu amado, do seu coração. Cuide da sua vida com Deus. Você é templo de Deus, templo do Espírito Santo. Deus habita dentro de nós, em nossos corações. Nosso coração é lugar de amor, de paz. Nosso coração é lugar da presença de Deus. Não é lugar para guardarmos rancor, para guardarmos ódio, inveja. Nada disso compete, né, com o nosso Deus. Amém? Guarde seu coração, né? Deus abençoe e nós vamos fazer a oração da fé. Amém, meus queridos e amados irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Nós agora vamos fazer a oração da fé. Mas antes de orarmos, quero convidar você a se inscrever nesse canal, dar o seu like, ativar os sininhos da notificação e, acima de tudo, compartilhar, que é um ato de amor. Queridos e amados irmãos, agradeço a você que tem aí nos acompanhado, que está conosco, orando por nós. Que Deus abençoe as nossas vidas. Vamos fazer, nesse momento, a oração da fé. Pai Santo e Pai querido, louvado é o teu santo nome. Obrigado a Deus por este dia maravilhoso, pelas bênçãos derramadas. Obrigado por estar conosco, Senhor. Santo e maravilhoso Pai, perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões. Tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que falamos, atitudes que tomamos, que foram contrários à Tua vontade, que o Senhor nos perdoe e nos abençoe com o Teu amor e a Tua misericórdia.
Neste momento, Senhor, te agradecemos por tudo, Senhor, pela nossa família, pelas bênçãos derramadas. Te agradecemos por estar conosco, por nos conduzir, meu Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor, por tudo que tens feito e por tudo que has de fazer. Entregamos a Ti, ó Senhor, todo pedido de oração feito neste canal. Cada um com suas lutas, cada um com suas dificuldades, com o seu coração agradecido na Tua presença. Pedidos estes, Senhor, que muitas vezes é um choro de uma mãe, um choro de um pai, é o choro de uma pessoa que clama por aqueles quem ama. Deus Santo e Pai maravilhoso, buscamos o Teu reino, Senhor. Buscamos, Senhor, a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a conduzir as nossas vidas, meu Pai, pois sem Ti, Senhor, estamos perdidos. Sem a Tua presença, Senhor, não somos nada. Precisamos de Ti, Senhor, precisamos da Tua presença, Pai. Assim como a água que bebemos, como o alimento que nós consumimos, Senhor, que nos dá força, que nos dá energia para caminharmos, para prosseguir. Mais que isso, Senhor, precisamos da Tua presença, pois sem ela, meu Deus, jamais conseguiríamos cumprir a jornada que o Senhor nos propôs. Dai-nos força, Senhor, para esta jornada. Dai-nos forças, meu Deus, para prosseguir. Senhor, abençoa a vida deste irmão, desta irmã, Senhor, que chora, que clama, que ora, Senhor, por sua família. Famílias que muitas vezes, Senhor, na maioria das vezes, Pai, tem seríssimos problemas de relacionamento, onde há brigas, há discussão, há discórdias. Eu te peço, Deus de restauração, que o Senhor neste dia esteja trazendo restauração para esses lares. Traga amor, traga paz para dentro desta casa que está vivendo conflitos, meu Deus. Levanto neste momento um clamor por toda pessoa que neste momento está enfrentando uma enfermidade. Esse pedido desta pessoa que hoje, Senhor, pede por aqueles a quem ama, por esta enfermidade, por uma cura, por um conforto, por um consolo, Senhor. Que o Senhor esteja visitando esta pessoa. Que o Senhor esteja visitando os familiares, que o Senhor esteja visitando, Senhor, a pessoa que está enferma. Meu Deus, muitos neste momento enfrentam o câncer. Muitos neste momento estão internados com vários tipos de problemas. Problemas de saúde que têm trazido dor, que têm trazido tristeza, que têm trazido angústia para esta pessoa e para sua família. Eu peço-te, Senhor, que do teu alto e sublime trono, neste dia, Senhor, o Senhor possa estar derramando da tua misericórdia e trazendo cura para essas vidas, Senhor, para estes irmãos, aonde quer que estejam, Senhor, que eles possam ser abençoados por ti, que eles possam, Senhor, sentir a tua presença, sentir o refrigério do teu toque, Senhor. Deus, se os teus planos, Senhor, são outros para essa vida, que ela seja confortada, que ela seja consolada, que seu espírito seja sarado, pois muitas vezes, meu Deus, sabemos, Senhor, que o coração, que o espírito está mais enfermo do que o físico, Senhor. Então eu te peço cura, Senhor.
Cura a vida espiritual desta pessoa, que ela não perca a fé, que ela saiba se o que tu estás com ela, e independente do que venha a acontecer, Senhor, o Senhor é na vida dela e o Senhor tem o melhor para ela. Deus amado e Pai Santo, abençoa, Senhor, todo trabalhador, Pai. Todo trabalhador, Senhor. Abençoa o suor do nosso rosto e o trabalho de nossas mãos. Em nome de Jesus, Senhor. Neste momento, tomamos posse, Senhor, da Tua santa palavra e pela autoridade que há no nome de Jesus. Repreendemos todo o mal, todos os demônios, todo o trabalho de magia, bruxaria, feitiçaria, magia negra, palavras de maldição que foram lançadas no passado ou no presente. Toda obra satânica, toda oferenda a Satanás, todo o mal, toda inveja, todo olho grande, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Louvado é o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida. Quero dizer para você que você é bem-aventurado, você é feliz por buscar a presença de Deus. Deus é o único que pode acalmar os nossos corações. Deus é o único que pode trazer consolo e conforto para as nossas vidas. Sem Deus, meus amados, estamos perdidos. Sem Deus, nossa vida não é nada. Mas com Deus, somos bênção. Com Deus, temos esperança. Sabemos que, mesmo que venhamos dormir o sono da morte, ressuscitaremos no grande dia para morarmos com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Ao soar da trombeta de Deus, Jesus voltará. Jesus voltará e trará consolo, trará paz eterna às nossas vidas. Fica firme com Deus, meu amado. Não desista, independente do que venha acontecer. Deus executará os seus planos. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Jesus voltará e nós teremos eterna paz e alegria em seu reino. Amém? Deus abençoe. Lembrando que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Amém.